Olá, galera do canal Tempo na Web, que acompanha o canal Tempo na Web nas plataformas digitais. Quem fala com vocês é Dejaneiro de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo trazendo a previsão atualizada para a região sudeste do Brasil para os próximos dias aí, através dos dados do Ventusk, do modelo europeu e CMWF. Começando pelas áreas na cor cinza no mapa, condição para tempo seco sem condição para chuvas. Algumas áreas na cor em azul, verde ou até amarelo, laranja, condição para chuvas. Condição para chuvas fracas aí sobre o leste, nordeste do estado de São Paulo, na faixa litorânea, sudeste do estado de São Paulo, noroeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-leste, sudeste de Minas, nordeste de Minas, centro-leste, sul do Espírito Santo, centro-leste, norte do Rio de Janeiro. Essa previsão aqui para madrugada da terça-feira. Avançando amanhã da terça-feira, algumas áreas de chuva fraca sobre o sul e sudeste, leste do estado de São Paulo, centro-norte do Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, centro-leste de Minas, sul de Minas, pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-leste, sudeste do estado do Espírito Santo, norte e nordeste do estado de Minas. Avançando aqui às 15 horas, algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do estado de São Paulo, centro-oeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-leste de Minas, norte e nordeste de Minas, sudeste de Minas, o centro-leste, norte do Espírito Santo, o centro-oeste do Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro. Avançando aqui às 21 horas, algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o leste, sudeste do estado de São Paulo, oeste do estado de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro, leste e sudeste do estado de Minas, centro-leste do Espírito Santo, leste e nordeste do estado de Minas. Um temporal e no Triângulo Mineiro. Vamos avançando aqui para a quarta-feira, dia 14. Começando na madrugada, quarta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas aí sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo, o centro-leste do Rio de Janeiro, sul de Minas, o centro-leste e norte do Espírito Santo, centro-norte de Minas, e no noroeste do Triângulo Mineiro, divisa com Goiás. Uma chuva fraca moderada. Avançando aqui às 6 horas, chuvas fracas sobre o litoral de São Paulo, litoral leste e litoral sul do Rio de Janeiro. Chuvas fracas no litoral do Espírito Santo, centro de Minas, e chuva fraca moderada no nordeste de Minas. Avançando aqui amanhã da quarta-feira, condição para chuvas fracas a moderadas sobre o leste e nordeste de Minas, centro-leste e norte do Espírito Santo, sul do Rio de Janeiro, leste, nordeste, sudeste do estado de São Paulo. Avançando aqui à tarde da quarta-feira, algumas chuvas isoladas podem acontecer sobre o centro-oeste do estado de São Paulo, leste e sudeste do estado de São Paulo, o centro-norte e sul do Rio de Janeiro, centro-sul e norte do Espírito Santo, o centro-norte de Minas e oeste de Minas e o Triângulo Mineiro. Avançando aqui às 21 horas, noite da quarta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, algum ponto de chuva fraca moderada sobre o nordeste de Minas, centro-leste e sul do Espírito Santo, centro-norte do Rio de Janeiro, leste e sudeste de São Paulo. Avançando aqui para a quinta-feira, dia 15, tempo estável a madrugada da quinta-feira, dia 15, em grande parte da região sudeste. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, o leste e sudeste do Espírito Santo, chuvas fracas a moderadas, litoral norte do Espírito Santo, chuva fraca moderada sobre o nordeste de Minas, hein? Avançando às 9 horas da manhã, amanhã da quinta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, algumas áreas de chuva fraca aí sobre o leste de Minas, norte e nordeste do estado de Minas, norte do Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e sudeste e norte do Espírito Santo. Avançando à tarde da quinta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, algumas áreas de chuva fraca sobre o centro-leste do estado de São Paulo, centro-oeste do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, leste e nordeste de Minas, norte de Minas, no centro-oeste e sul do Espírito Santo e norte do Espírito Santo. Avançando à noite da quinta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, alguns pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, leste e norte do Rio de Janeiro, leste do Espírito Santo, sul de Minas, leste e nordeste de Minas, chuvas fracas. Avançando aqui para
Sexta-feira, dia 16. Na madrugada da sexta-feira, dia 16, teremos aí chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do estado do Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e sul do Espírito Santo, uma chuva fraca a moderada sobre o centro-norte de Minas. Avançando às 6 horas, às 9 horas, melhor dizendo, da manhã da sexta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, algumas chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas. Avançando às 15 horas aí da sexta-feira, tarde da sexta-feira, alguma chuva fraca aí no centro-oeste do Rio de Janeiro, leste e sudeste de Minas, norte e nordeste de Minas, do Espírito Santo e norte do Espírito Santo. Avançando aqui a noite da sexta-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, uma chuva fraca aí sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, leste e sudeste do Espírito Santo, norte e nordeste do estado de Minas. Vamos avançando aí para o sábado, dia 17, voltando aqui a madrugada do sábado, tempo estável em grande parte da região sudeste, algumas chuvas fracas sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, leste e sudeste do Espírito Santo e centro-norte de Minas. Avançando aqui amanhã do sábado, chuvas fracas sobre o norte do Rio de Janeiro, sul de Minas, centro-leste do Espírito Santo e norte do Espírito Santo, chuvas fracas a moderadas, norte e nordeste do estado de São Paulo. Avançando à tarde do sábado, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, no centro-leste, norte e sul do Espírito Santo, leste e noroeste de Minas. Nos áreas em cinza, tempo estável. Avançando aqui à noite do sábado, condição para tempo estável em grande parte da região sudeste, e chuvas fracas sobre o centro-leste do Espírito Santo, leste e nordeste de Minas. Vamos agora avançando para o dia 18. Madrugada aí do dia 18. São para chuvas fracas aí sobre áreas do centro-leste e nordeste de Minas, centro-oeste do Rio de Janeiro, leste e norte do estado do Espírito Santo. Avançando aqui às 9 horas do dia 18, para chuvas fracas a moderadas sobre o leste e nordeste do estado de Minas, leste e norte do Espírito Santo, grande parte da região sudeste em tempo estável. Avançando aqui às 15 horas do domingo 18, condição para chuva fraca sobre o sudeste do estado de Minas, leste e nordeste do estado de Minas, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 21 horas, condição para chuvas fracas aí no centro-oeste e norte do Espírito Santo, leste e nordeste do estado de Minas. Avançando aqui ao dia 19, às 3 horas na madrugada, então para chuvas fracas aí sobre o centro-leste e nordeste de Minas, o centro-leste e norte do Espírito Santo, grande parte da região sudeste com tempo estável. Avançando amanhã da segunda-feira, dia 19, então para chuvas fracas a moderadas sobre o leste e nordeste do estado de Minas, leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 15 horas, então para chuvas fracas sobre o sudeste do estado de São Paulo, norte do Rio de Janeiro, centro-leste e norte do Espírito Santo, centro-leste e nordeste de Minas. Avançando à noite da segunda-feira, tempo estável em grande parte da região sudeste, chuvas fracas na área central do Espírito Santo e nordeste do estado de Minas. Avançando aqui o último dia agora para o dia 20, às 3 horas, são para chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas, tempo estável em grande parte da região sudeste. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas no centro-sul de Minas e oeste do Rio de Janeiro, e tempo estável em grande parte da região sudeste. Avançando aqui às 15 horas, pouca chuva sobre a região sudeste, algum temporal isolado sobre o leste do estado de São Paulo, centro-oeste do Rio de Janeiro, litoral norte do Espírito Santo, leste e sudeste de Minas. Avançando às 21 horas, alguma chuva fraca moderada sobre o sudeste do estado de São Paulo, e tempo estável em grande parte da região. Beleza? Essa foi aqui a previsão do tempo atualizada para a região sudeste do Brasil para o decorrer dos próximos dias aí, do dia 13 de maio até o dia 20 de maio aí.
Como a gente pode observar, aí teremos condição para pouca chuva aí sobre a região sudeste. A maioria das ocasiões serão chuvas fracas ou moderadas de forma isolada, hein? Especialmente para a faixa centro-leste da região sudeste, que essas chuvas vão ficar concentradas aí. Beleza? Peço a todos que acompanham o canal que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam estar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.